O gráfico com linhas emaranhadas e imprevisíveis não é apenas uma ilustração, é o retrato da incerteza que paralisa o crescimento. As linhas que sobem, descem, sem padrão claro, simbolizam metas não atingidas, oportunidades perdidas e uma equipe de vendas frustrada, operando no escuro. No mundo dinâmico de hoje, prever o futuro é mais que uma vantagem, é uma necessidade. Seja para vendas, estoques ou demanda, a precisão de suas projeções impacta diretamente o sucesso do seu negócio. Mas como transformar dados complexos em previsões claras e acionáveis? Apresento a plataforma de previsão avançada, sua nova ferramenta essencial para desvendar os padrões ocultos em seus dados e projetar cenários futuros com confiança. Começar é incrivelmente fácil. Em segundos, você carrega seus dados históricos em formato CSV ou Excel. Nossa plataforma detecta automaticamente as colunas de tempo e sugere as variáveis alvo e variáveis exógenas, tornando a configuração inicial um processo intuitivo. Observe que a plataforma ela oferece frequências diversas, hora, mensal, diária, dias úteis, ano, quarter. Não se preocupe com lacunas ou inconsistência. A plataforma inteligentemente lida com dados ausentes através de métodos como interpolação linear e preenchimento por média, garantindo que sua série temporal esteja sempre pronto para análise. Quer entender? Aí é carregar os dados profundamente e começar o processo de previsão. Com um clique, gere um relatório de análise exploratória de dados completo. Observe, revelando distribuições, correlações, valores anômalos. Para otimizar o desempenho dos modelos, você tem controle total sobre transformações. Aplique transformações logarítmicas e de normalização nas suas variáveis alvo e exógenas, adaptando seus dados para capturar melhor tendências e sazonalidades. Tudo com a flexibilidade de aplicar transformações específicas para cada série. Após o treinamento, a plataforma apresenta uma análise de desempenho comparativa e transparente. Visualize métricas essenciais como a raiz quadrada do erro quadrático médio, o desvio padrão médio, o erro absoluto percentual médio, o erro absoluto percentual médio simétrico, o bias, com destaque visual para os melhores modelos e piores modelos. Isso permite identificar rapidamente qual
modelo performou melhor em seu conjunto de dados. E para uma visão ainda mais completa, explore gráficos interativos que comparam as previsões de cada modelo com os dados reais no período de teste, podendo incluir intervalos de confiança para entender a incerteza de cada modelo. A plataforma escolhe o melhor modelo com base na métrica de sua preferência. Aqui você pode escolher a métrica de preferência e retreina em todo o histórico de dados para gerar a previsão final. Então, aqui temos a previsão de 2 modelos. Observe, a plataforma é preparada para rodar múltiplos produtos e uma gama diversa de modelos de previsão, tendo modelos tradicionais de séries temporal e modelos de machine learning, inteligência artificial, tipo Randall Forest, XGBoost, o Prophet. Então, aqui temos uma decomposição onde temos informações sobre tendência, sazonalidade, resíduos. Então, aqui facilmente troca-se o modelo. Temos aqui a previsão final. Observe que só olhando o gráfico já se identifica-se que a previsão para o período estabelecido indica um decrescimento. A tabela com os dados de previsão e intervalo de confiança está aqui. Ela pode ser feito o download dos dados, inclusive aos gráficos também pode ser feito o download dos dados, inclusive com as métricas das modelagens. Pode fazer o download. Um ponto interessante, como mostrado antes, que a plataforma identifica por meio de cores qual é o melhor e qual é o pior, as piores modelagens. Observe que nessa linha de produto aqui, Auto Veículos Nacional, ele identifica que no RMSE o melhor é o Autorima, mas o melhor mesmo é o Randall Forest. Observe aqui que tem um desvio absoluto médio melhor, um MAP simétrico e MAP melhores. Então, o usuário, tendo essa informação, ele pode vir aqui e escolher qual é o melhor modelo que ele quer para aquela linha de produto. Ele pode escolher o RMSE, o desvio absoluto médio ou MAP, né? Então, isso a plataforma vai ajustar conforme o desejo e do usuário. Então, isso aqui está os resultados, as previsões. Observe que isso pode ser feito cenários, incluindo variáveis exógenas, como vou mostrar na sequência, a geração de cenários que vai fornecer os dados para outra plataforma de operações. Então, se usarmos cenários,
podemos usando variáveis exógenas, no caso aqui nós temos variáveis exógenas econômicas, câmbio, índice de confiança do consumidor, endividamento, só que para quando se usa as variáveis exógenas, só os modelos de machine learning e o Prophet, eles são aptos a fazerem previsões utilizando dados históricos de variáveis variáveis alvo e variáveis exógenas. Então, no caso, incluindo variáveis exógenas, retiraria todos esses modelos, os tradicionais, né, os estatísticos, para se retiraria porque eles não funcionaria, até porque se eles forem os melhores, mesmo usando exógeno, eles vão dizer que eles vão indicar o melhor. Então, retira-se ele e só mantém-se os modelos de machine learning e inteligência artificial e o modelo Prophet. Na sequência, vou mostrar especificamente como geração de cenários e como isso pode ser usado no planejamento de operações. Bom, aqui temos os 3 cenários. Observe aqui. Então, aqui temos a coluna mês, ou a frequência que você está utilizando. Aqui são dados mensais. Mas lembre-se que a plataforma ela permite várias frequências. Horário, diária, trimestral. Então, aqui vai variar, isso vai ser definido conforme a frequência que for gerado da modelagem de previsão. Então, eu criei três cenários. O primeiro cenário, isso veio da plataforma, é a previsão que eu chamo de cenário CN, cenário normal. Então, esse dado vem da previsão. Então, aqui tem um volume de 111.611. Lembre-se que lá no gráfico indicava isso, que havia decrescimento. Aqui temos o desvio 922, isso veio lá da modelagem que foi escolhida. Esses aqui são dados fictícios que eu criei, preço e custo. Então temos preço e custo no cenário normal. Depois eu criei aqui um cenário otimista. Eu utilizei lá a variável exógena índice de confiança do consumidor e cresci e fiz um aumento de 10% no índice de confiança. Então, observe o que é o efeito das variáveis exógenas utilizadas dentro da modelagem de previsão. Então, aqui, com o cenário otimista, ele diz que o volume vai crescer, vai para 118.735. Ele volta para um volume próximo do crescimento pequeno em relação ao ano anterior, mas maior, observe, que o cenário normal. Então, se a minha variável exógena, que é o índice de confiança do consumidor, aumentar, o volume aumenta. Aqui a modelagem indicou que tem um desvio um pouco maior em relação, 1.715. Então, seria aqui o desvio. Como temos uma confiança do consumidor maior, então podemos ter um preço maior. Então, eu fiz uma projeção com um aumento de preço de 5%. Como tem um consumo maior, o custo possivelmente vai aumentar. Então, aumentei o custo em 3%. Então, aumentei o preço em 5%, reduzi o custo, aumentei o custo em 3%. O terceiro cenário, que é o cenário CP, que é o cenário pessimista. Então, observe aqui que no cenário pessimista, o volume vai cair para 107.423. Observe que aqui no cenário normal é 111. Então, no cenário pessimista, com o índice de confiança caindo, reduzindo 10%,
ele tem um volume de 107.423. Aqui temos o desvio, que o modelo indicou, que é 1.715, e o preço. Como temos um cenário pessimista, vamos fazer o seguinte: vou projetar uma redução de preço. Vamos reduzir uma redução de preço de 3%. E como o cenário é pessimista, o custo vai aumentar. Então, vamos projetar que o custo aumente 10%. Veja, então temos 3 cenários, que esses cenários eles foram rodados, gerados na plataforma de previsão avançada, e que que montar esses cenários, essa planilha, e isso vai ser usada na plataforma de operações para fazer os cenários de entrada, lucro, giro de estoque, estoques, que vamos ver a seguir. A plataforma de planejamento de operações, ela lida com geração de cenários para planejamento de produção, compras, estoques, lucros e prejuízos. Então, vamos iniciar aqui. Primeiro botão ali para tudo e reiniciar. Depois, segundo ponto, carregar os dados. Vamos carregar os dados. Então, aqui já carreguei os dados. O que são esses dados? Esses dados foram gerados, as previsões da plataforma de previsões avançadas. Foi gerado 3 cenários. O primeiro cenário é o que chamo de cenário normal, que é um cenário que só utilizou os dados históricos. Então, o cenário que foi mostrado na plataforma de previsão, onde indicava aquele decrescimento. Só olhando o gráfico já mostrava que os volumes previstos estão decrescendo. Aí eu criei 2 cenários utilizando as variáveis exógenas, que é a variável índice de confiança do consumidor, que tem uma correlação forte de 0,7. Então, essa correlação indica o quê? Que o índice de confiança do consumidor, se ele cresce, ele aumenta o volume. Se ele decresce, ele reduz o volume do produto. Então, no segundo cenário é um cenário otimista, que foi feito uma modelagem utilizando modelos de machine learning e inteligência artificial, colocando que o índice de confiança do consumidor crescerá 10%. O segundo cenário, ele faz um decréscimo do índice de confiança em 10%, que é um cenário que eu chamei de cenário pessimista. Então, aqui temos o planejamento de operações, ele já indicou aqui que a coluna mês, selecione as colunas, porque isso aqui são frequências, né? A plataforma de previsão, ela permite múltiplas frequências. A plataforma de planejamento também, conforme a frequência dos dados que foram gerados, dos cenários, tem que ajustar a frequência. Vamos escolher aqui a previsão do cenário normal, previsão cenário otimista, cenário otimista, e a previsão cenário pessimista, CP. Já temos os 3 cenários, então agora ele já abriu aqui, definir parâmetros por produto. Aqui é um produto e 3 cenários. Poderia ser 2 produtos, 3 produtos,
ou dois produtos com vários cenários. Então, você vai definir, ele é múltiplo, conforme a necessidade do usuário, da parte interessada, ele permite incluir vários produtos para gerar vários produtos, vários cenários do mesmo produto. Então, aqui, parâmetros, vamos pegar os primeiros parâmetros. O que ele necessita? Coluna de erro, desvio, cenário normal. Isso, você precisa colocar o preço. Então, isso é uma informação que tem que ser colocado, o preço de venda do produto. Isso vai ser usado para calcular todo o lucro, prejuízo, né, receitas. Também, da mesma forma, qual é o custo da mercadoria vendida. Então, você vai ter uma coluna tem que ter uma coluna de custo unitário. Então, essas três colunas são os parâmetros. Parâmetro de estoque. Vamos dizer o seguinte, qual o estoque inicial? Vamos botar aqui 10 mil de simulação. Ordens em aberto. O que é isso? Então, vamos dizer, você tem ordens que são atrasadas, tudo que é aquelas ordens que estão em aberto que serão produzidas. Então, vamos colocar aqui 2 mil. Outras entradas, devoluções, vamos colocar aqui 500. Então, são esses parâmetros. O próximo passo são as políticas de estoque. Cobertura de ciclo-alvo, meses. Default, ele fica 0,5, mas você define aqui. Pode 1, 2, até 5 meses. Nível de confiança de estoque, de segurança. Então, tem 4 níveis que a plataforma estabelece. 80%, 90%, 95% e 99%. Por enquanto, vamos deixar os 95%, que é o default. Mapeamento do coluna, previsão, cenário otimista. Desvio, precisa ajustar aqui, desvio CO, aqui está correto, preço, cenário otimista, custo, cenário otimista. Vamos botar o estoque, vamos colocar as ordens em aberto e aqui vamos botar isso. Isso repete porque pode ser outro produto, né? Então aqui, como é o mesmo, então tem que repetir. Se for outro produto, são outros parâmetros de estoque que existem. Vamos manter os políticas de estoque. Parâmetros do cenário pessimista. Vamos botar o desvio, cenário pessimista. Aqui, preço já está preenchido certo, custo já está preenchido certo. Então, o estoque, que o produto é o mesmo, as produções, só muda o cenário. Então, aqui, vamos manter os políticas de estoque. Gerar, veja, muito rápido, ele já gerou o primeiro cenário com a primeira configuração. Então, aqui temos um resumo financeiro, receitas, custo, mercadoria vendida, lucro, custo total de entradas, giro de estoque, que esse plano está prevendo, e o custo médio de estoque. Observe que é meio mês, observe a linha, custo do estoque está previsto para meio mês, 0,5 meses de estoque. Observe que isso aqui está indicando prejuízos, isso eu fiz para demonstração mesmo, então a parte interessada já olha e já identifica, olha, tem 2 meses que está dando prejuízo, então pode ser verificados os dados. Vamos ver o plano operacional detalhado, volumétrico e financeiro. Então temos a demanda, o estoque do ciclo,
o estoque de segurança, por 95%, o estoque inicial, 12.500 são o estoque inicial, mais ordens em aberto, mais outras entradas. A entrada que está prevista, estoque final, cobertura de estoque em mês, né? Então, preço de venda, e assim vai. Aqui temos o fluxo de estoque. Então, temos a entrada devido ao estoque inicial, temos aqui a cobertura de estoque, o giro de estoque, o estoque final, o estoque de segurança. Entradas e saídas. Esse é o cenário normal. Aqui temos o cenário otimista, receitas, observe, né? Como temos uma receita maior, um custo de mercadoria vendida, um lucro bruto, giro de estoque e o custo médio para esse cenário. Aqui temos também a análise detalhada, com entradas, toda análise detalhada, e o fluxo de estoque, níveis e giros projetados. Observe, muito fácil. Então, aqui. E aqui temos o cenário pessimista. Então, a receita projetada, mesma coisa, todos os dados. Beleza? Então, agora vamos fazer o seguinte, como eu tenho aqui um cenário, vamos fazer o seguinte, vamos alterar isso e vamos fazer um novo cenário. Ok, eu quero, no cenário normal, eu quero ter uma garantia melhor, eu quero uma confiança de 99%. No cenário otimista, ótimo, é um cenário otimista. Eu quero aumentar, quero ter 2 meses de estoque e quero ter um nível de confiança de 99%. No cenário pessimista, eu quero ter 0 de cobertura e quero ter uma 80%. Então, refiz os parâmetros, observe aqui. Então, como no cenário normal, eu aumentei a confiança, ele modificou o giro, né? Ele aumentou o custo de estoque, mas manteve o meio mês, tá? Aqui. Tá? Então, ele aumentou o custo médio final projetado porque eu aumentei a confiança. Então, aqui temos as mesmas informações, novas entradas e as projeções de fluxo de estoque, níveis de giros projetados. Aqui é o cenário otimista, lembra que, vamos repor aqui, 2 meses em um nível de confiança. Observe que no cenário otimista já podemos ver que o custo de estoque aumentou absurdamente. O giro, 4,9. Então, um giro ruim, mas como pensar o seguinte, esse cenário otimista, eu quero ter o estoque para garantir venda, não quero perder venda e ter receita, mas eu vou carregar um estoque muito significativo. Observe aqui que ele já entra indicando uma produção alta no primeiro mês. Depois ele ajusta isso, mas o volume de produção para iniciar ele faz uma projeção alta de entradas inicial para ajustar o plano. No pessimista, lembre que eu quero 0 de cobertura e 80% do nível de confiança, estoque de segurança de 80%. Observe o seguinte, que eu tenho agora eu tenho um estoque somente para ter o estoque de segurança.
não quero nada de cobertura, o giro vai para 72 vezes e um nível de estoque baixíssimo. Aqui, o que ocorre com a produção? Serve que ele indica o seguinte: não faça nada, não produza nada no primeiro mês, para ajustar o nível de estoque e entradas para atender o plano que está estabelecido entre políticas de estoque, de acordo com o cenário. Então, observe isso. É uma plataforma flexível que permite gerar cenários, permite que o usuário, a parte interessada, possa ver os resultados, projetar qual é o resumo, ver o resumo financeiro, receitas, lucro, giro, cobertura, qual é o custo médio final em valores, tudo permitindo que possa fazer download de gráficos interativos em tela, exportar os dados do plano. Vejam. Então, isso aqui, as duas plataformas, elas são independentes, mas elas trabalham de forma que permite isso, permite a flexibilidade, a criação de cenários, as projeções, uma previsão de vendas utilizando modelagens modernas, com alta capacidade de entregar os resultados muito bons de previsões, utilizando variáveis exógenas, modelos tradicionais, modelos de machine learning, inteligência artificial e uma plataforma de operações onde consegue ter em mão gerar os cenários para cada período, para cada produto, múltiplos, com opções de parâmetros de estoque, para políticas de estoque, frequências variadas. Então, uma plataforma muito boa para melhorar os resultados e a performance das organizações. Essas plataformas estão disponíveis na Hotmart, estão disponíveis de fácil instalação, isso em instalação local, pode ser instalado localmente e também, então, isso facilita muito para o usuário e garante uma segurança com os dados muito sensíveis. Estou à disposição, entre em contato conosco para mais informações sobre as plataformas, instalação, compra e também serviços disponíveis para o seu negócio, sua organização.